professores, como sempre eu quero estar fazendo, todas as ações nossas, eu acredito que quando a gente discute as coisas, troca ideia, surge ideias boas. Eu fiz uma pesquisa aqui junto com vocês, e responderam para mim um questionamento, e eu perguntei o curso. Olha, eu tive até agora 365 pessoas que responderam ao questionamento. E dos cursos que tem. Eu queria analisar junto com vocês, todos os professores, e vocês me ajudassem a pensar, a gente a raciocinar, já que quando a gente fala que nós vamos gerenciar o nosso dinheiro, o dinheiro não é meu, é nosso. Então a gente tem que gerenciá-lo. Ser bem técnico aqui, bem justo, claro, preciso. Então vamos lá. Observa que a maioria, 57,3%, e deve crescer esse número, de professores da rede municipal, eles possuem o curso de pedagogia, tá vendo? Matemática, tá? Matemática já é um número menor, né? Matemática, deixa eu ver aqui que aqui aparece, aqui, ali, ó. Matemática, lá. Matemática, né? Depois eu tenho letras, depois eu tenho biologia, geografia, história, somente ensino médio, somente ensino fundamental e outros. Bom, o que pode ter acontecido aqui? É que na hora de responder as perguntas, talvez não foi só professores responderam. Mas, bom, uma coisa é certa. Desses 365 professores, então 209, olha, independente se esse aqui é o total só de professor, mas eu tenho 209 pedagogos nas escolas. Tá? E os outros são pequenos números, olha lá, 12, matemática, letras tem 19, biologia tem 10, geografia tem 14, história tem 12, somente ensino médio mais, que provavelmente alguma das meninas da limpeza, da cantina, talvez tenham respondido aqui, ou mais alguém que recebeu o link, somente fundamental e outras. Bom, mas qual a conclusão que a gente chega aqui? Que o maior número é pedagogia. Hoje, pensa comigo, eu quero pensar com vocês, pensa comigo. Se está faltando um professor de história numa sala, numa aula, numa turma, porque um professor tem que pegar sua licença, é direito dele. Ele tem que estar de licença, ele é professor de história e tem que estar de licença, porque está prestes a aposentar. O professor de matemática está prestes a aposentar. O professor de letras está prestes a aposentar. Ele tem que pegar sua licença, que é direito dele. Então, se ele sair, quem pode entrar no lugar desse professor de história, de matemática, de geografia? É o professor de história, matemática, geografia. Ou seja, o professor dessa área. Se eu tiver um professor de letras, de matemática, ali, ó, matemática, se eu tiver um professor de matemática que está numa coordenação de turno, por exemplo, a lógica é que esse professor assuma a aula de matemática para o professor de matemática poder pegar sua licença. Se eu tenho um professor de letras que está numa coordenação de turno, pedagógica, ou qualquer outra coordenação na escola, e um professor de letras pegou sua licença e já está caminhando para aposentar, como nós temos, quem assume a aula desse professor de letras? Bom, o outro professor. Então pensa comigo, por favor, eu quero ser racional, eu não quero que vocês entendam errado o que a gente está propondo. O professor que assume as coordenações, nós temos que priorizar os pedagogos. Professores que têm o curso de pedagogia são esses que devem assumir as coordenações da escola. Por quê? Porque assim eu tenho os professores das áreas para poder assumir esses que estão aposentando, esses que vão ter que entrar de licença já caminhando para aposentar ou que ficam doentes. Então eu tenho que pensar nessa lógica. Por isso que se em algum momento eu tenho que chamar um coordenador pedagógico e falar, professor, a senhora tem letras e na escola tal, o professor que era o professor de língua portuguesa, ele já partiu para aposentar, ele vai desfrutar sua aposentadoria, ele já está de licença e já vai aposentar. Então esse professor
sai da coordenação, vai assumir aquela aula e um professor de pedagogia assume a coordenação. Nós temos que começar a pensar com mais seriedade no nosso dinheiro. Eu tenho que parar de pensar só em mim. Não, mas eu quero essa função que eu tô é importante, é importante. Meu Deus do céu, coordenador de turno, coordenador pedagógico, os coordenadores são importantes, desde que sem os excessos que a gente está vendo. Mas a presença deles é fundamental. Mas eu quero que vocês entendam, nós estamos administrando o nosso dinheiro. Então veja, se eu tiver que contratar uma pessoa para assumir a aula de língua portuguesa, matemática, geografia e história, então eu vou acrescentar uma pessoa na folha de pagamento com o nosso dinheiro. Então, se eu estou pensando em economizar o nosso dinheiro, vou pensar sempre no coletivo, são os pedagogos que devem assumir as coordenações para liberar os professores de áreas específicas para assumir as aulas e assim a gente pegar um calhamaço de gente que precisa, já está passando da hora das suas licenças, para poder liberar eles, para eles pegarem, usufruir de suas licenças, dos seus direitos. Então, por uma questão de lógica, uma questão de ordem, nós temos que fazer isso. Então, se por um acaso eu tiver que convidar e explicar, eu já estou explicando para vocês. Professores que devem assumir coordenações são pedagogos, para que a gente possa ter professores da área específica podendo assumir o seu lugar. Então, isso aí é um gerenciamento para que a gente possa ter o nosso salário resguardado. Tá? Então, eu queria explicar isso para que vocês pensassem sobre isso. Eu vou mandar esse gráfico junto aí no vídeo para vocês analisarem, pensarem. Aí falar assim, realmente faz sentido. Tenta se colocar no meu lugar. Faz sentido. Ora, porque se faltar o professor, vai ter que contratar alguém. Então nós temos que pensar com um pouco mais de racionalidade. E é essa a minha proposta, que a gente seja racional quanto ao uso do dinheiro. Na hora de usar o dinheiro, não vamos trabalhar com emoção. Ah, mas é... Não, 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 não. Ele é o melhor. Não, não. Outra coisa que a gente tem que tirar da cabeça, ninguém é insubstituível. Na educação, eu vou partir do seguinte princípio. Ele passou no concurso, ele é qualificado. Ele conseguiu passar no concurso e ser aprovado, ele é qualificado. Ele pode estar passando por um momento ruim na vida dele, profissionalmente, mas fases passam. E a pessoa pode nos surpreender. Então, de repente, uma pessoa não é legal. Eu já vi isso demais. O cara não está legal na escola, quando muda de escola, ele se surpreende. Ele às vezes está num momento, não está legal, muda aquele momento, ele surpreende. E ele se desafia e as coisas podem mudar. Então, eu queria passar isso para vocês dormirem matutando, passar o final de semana matutando e ver se eu tenho lógica, se eu tenho razão ou não na minha forma de pensar.